Podcast com a doutora Gabriela Albuquerque. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, que é sempre coisas ligadas à mulher, à menopausa. Afinal de contas, eu tenho o livro Menopausa Sem Pausa, que está aqui do nosso ladinho, desse ladinho aqui. Vamos lá, Gabriela. Hoje é uma convidada super especial que eu amo, Gabriela Dott, farmacêutica, doutora. E é realmente uma pessoa que tem um conhecimento incrível, é que nem eu, inquieta, tá sempre correndo atrás de desafios e traçando objetivos novos. Amo, amo, amo. Vamos lá, Gabriela, me conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória, da faculdade até o doutorado. Então, primeiro de tudo, o prazer de estar aqui com vocês. Eu amo falar o que eu faço, o que eu sou, como eu cheguei aqui. Então, tá estreando também esse podcast. Eu tô amando ser a primeira, eu adoro essas coisas. E queria agradecer muito a presença e o convite, né, e a confiança de ser a estreia. Eu, como você falou, sou farmacêutica e desde a faculdade o que eu amo é o ser humano, né, o paciente. Eu me formei ainda no Antigo Testamento, né, gente? Então, o farmacêutico naquela época não tinha um contato com o paciente como tem hoje. E eu queria muito. Então, eu fui para a farmácia hospitalar. Eu fiz residência, passei no concurso. E na residência, eu fui parar num hospital aqui no Rio de Janeiro que tratava pacientes queimados. E ali eu me apaixonei pela pele, pela lesão, pelo aquilo que ele vivia. Então, meu TCC da residência já foi em queimadura. O meu mestrado foi em pacientes queimados complexos. Dali eu fui para a área magistral, para a indústria, né, o desenvolvimento de formulações, a distribuição de medicamentos. E surgiu uma possibilidade de estudar um medicamento novo para cicatrização, que já era a minha praia. Então, eu voltei, né, fiz o doutorado e me especializei em pele, né, em úlceras crônicas, em feridas, que a gente chama hoje de difícil cicatrização. A partir dali, eu virei quem eu sou. Então, eu comecei a estudar mais a fitoterapia, porque eu percebi como que as plantas medicinais podiam ajudar esse tipo de paciente na pele, na lesão. Fundei o meu curso, né, que hoje é uma pós-graduação, que eu dou aula para o enfermeiro, ensino o enfermeiro a prescrever para a farmácia de manipulação, tratar feridas. E ali foi onde me abriu muitos leques. Eu dou aula também para nutrição, eu dou aula onde eu conheci a Gabriela, né? A gente deu aula juntas na SBD, então para dermatologistas. Eu gosto desse assunto pele, é um assunto que eu estudo há muitos anos. Eu não vou contar quantos anos, porque quem trata da minha pele trata bem. E aí a gente finge que tem menos anos do que tem, né? Então, deixa pra lá. Uma honra ser sua dermatologista. Mas o que eu acho interessante, você já deve ter sido chamada de bruxa. A gente sabe que na evolução, as mulheres, lá muitos anos atrás, a gente é que dominava esse conhecimento de plantas. E daí a minha vontade de querer ter um pouquinho mais. Você tem essa parte, tem a Fitoteca, que é um aplicativo. E você tem também essa parte de conhecimento muito grande nas plantas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso em relação ao conhecimento das plantas, em relação ao tratamento das peles junto com as plantas. Conta um pouquinho mais sobre isso. Tenho a Fitoteca. A Fitoteca nasceu... eu já dava aula em pós-graduação. Na pandemia, isso cresceu muito. Eu cheguei a dar aula em 17 pós-graduações. E eu percebi que todo aluno saía da pós assim, eles me mandavam um direct no Instagram, falavam assim, professora, me ajuda a ver se eu estou matando o meu paciente. Então, eu vi que ali existia uma necessidade. Prescrever fito não é tão fácil, porque você tem que saber o nome em latim, a parte utilizada, a concentração, são muitos detalhes. A Fitoteca nasceu, a Fitoteca é um grande memento, né, uma base de dados com tudo sobre... São mais de 600 plantas que a gente tem hoje catalogadas, dose mínima, dose máxima, interações, contraindicações. Então, é uma empresa... Um monte de coisa fechou na pandemia, eu abri. Abri uma empresa nova, que a gente não consegue ficar muito parada. E dali, muitas coisas surgiram. A fitoterapia, você sabe que na faculdade eu fiz farmacognosia. Eu acho interessante a gente perceber que a gente usa o medicamento e a fitoterapia ela é um pouco deixada de lado como se ela fosse uma prática complementar, mas ela não é. Ela é uma prática integrativa. Então, a gente tem que entender que o fitoterápico ele é um medicamento, ele tem substâncias químicas, ele tem ação
A gente está agora num momento crítico, eu acabei de postar sobre isso, sobre a cúrcuma, não sei se o pessoal está sabendo, que a Anvisa notificou que tiveram pacientes que fizeram lesão hepática com cúrcuma. E aí, quando você, né, você fica alarmado com isso. Quando você vai ler, a maioria usaram cúrcumas de alta absorção, alta biodisponibilidade, ou seja, modificadas, que não é a planta natural. A planta natural como alimento ou como chá, liberadíssima, não tem problema nenhum. E aí causou um alvoroço na comunidade. Ninguém mais quer usar cúrcuma, não é? É porque todo mundo acha que é natural, não faz mal, que quanto mais vai usar, melhor. Então, pega a cúrcuma e toma uma superdose. E aí, realmente, existem substâncias químicas ali. Óbvio que o fígado vai se sacrificar de alguma forma. Sim. Não só o fígado, como o rim também, determinadas certeza. plantas podem dar A nefrotoxicidade, a própria pele. Então, a gente tem que ter muita noção do que a gente está consumindo. Sempre que em excesso pode ser prejudicial à nossa saúde, isso é muito importante. Mas o que eu acho muito legal é que você é detentora da ciência, do conhecimento, e você conseguiu colocar isso em prática para dividir na rede social. O seu Instagram é fantástico, é bombástico. Queria saber, assim, qual foi essa ideia de querer, de onde partiu isso, que era o quê? Qual era a verdadeira vontade da Gabriela? Eu acho que são duas coisas principais. A primeira, na faculdade, a minha matéria de gnosia, né, que é o estudo das plantas, eu tive um professor complicado, não era o que eu mais gostei. Eu amava a planta, mas ali eu me decepcionei muito, porque quando eu fui estudar a fundo na faculdade, não era o que eu queria que fosse. E depois que eu me formei, eu comecei a estudar fitoterapia por minha conta, autodidata, né, que nós somos, eu entendi que aquilo ali que eu dei na faculdade não era o que eu achava que era, porque não era mesmo. Então, eu tinha muita vontade de passar isso para frente da forma que eu gostaria de ter recebido. Isso é a primeira coisa. Não é à toa, né, que eu comecei a dar aula, estudei muito, fiz muito, né, prática clínica e comecei a dar aula. E, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje o Instagram é, né, um veículo de informação, mas ele é, ao mesmo tempo, um perigo, porque ele pode ser um veículo de desinformação. Então, ao mesmo tempo que eu queria transmitir esse conhecimento da forma que eu queria ter recebido, e que não recebi, no caso, eu queria passar essa informação de forma correta, de forma científica. A gente tem a planta medicinal como uso popular, né? Como uma coisa, é uma plantinha, é natural, e não é, ali tem muita ciência. Então, é uma fitoterapia contemporânea, quando eu consigo aliar o uso popular, né, o conhecimento, e no Brasil isso é muito grande. O Brasil é um dos maiores países do mundo onde a gente tem o uso popular, a tradicionalidade da planta sendo passada por gerações. E é por isso que o Instagram bomba, porque são pessoas que já têm um conhecimento de alguma coisa de planta e elas vão ali olhar e entendem que é uma pessoa que estudou, né? E eu tenho um maior cuidado, eu leio muito, eu boto a publicação, eu tenho esse cuidado, né, de trazer a informação correta. Sim, você não passa informação sem nenhuma credibilidade, a gente percebe isso. Agora, sobre plantas, eu acho que todo mundo busca... Eu adoro também entender um pouco mais sobre as plantas, aprendo muito com você. Que plantas que a gente tem em casa ou de fácil acesso que a gente consegue comprar no mercado ou na feira, que eu acho um dos lugares mais fáceis, que são importantes para nós, mulheres, para a saúde da mulher, que você acha assim, olha, essas plantas vale a pena você sempre associar nos seus alimentos? Fala um pouquinho. É uma pergunta que é difícil responder em pouco tempo. Para a saúde da mulher, existem muitas plantas, inúmeras. A própria Angélica, né? Só que a Angélica sinensis é uma planta chinesa. Então, assim, para comprar na feira, por exemplo, mais difícil. Então, se eu fosse pensar em plantas de fácil acesso, pensando em, por exemplo, menopausa, que eu sei que é mais a sua praia, folha de amora é muito interessante. Eu não sei se tem na feira, mas eu vejo que muita gente tem acesso a um pé de amora. E quando a gente vê o paciente, sempre tem um vizinho, né? Um sítio lá em não sei aonde. É uma coisa que eu acho que é fácil da gente alcançar. Outra que eu acho também fácil de alcançar é a sálvia.
a sálvia para a saúde da mulher menopausada. Ela anda ali, ela e a amora para mulher de menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, aquela fase. Sim, porque diminui muito os fogachos, Isso, para esses fogacho é sintomas excelente. que incomodam a mulher, a perda de sono, o Isso. fogacho, às vezes até alguma alteração de libido. Isso. Agora, para libido tem umas mais específicas. Tem. Depois você Para comenta. libido, eu gosto muito da Lipidium EN, que é a maca peruana. Eu acho ela muito interessante. Agora, dá entendeu? Às vezes você prescreve para a mulher, tem que prescrever para o marido também, entendeu? Porque dá um alvoroço ali. Tem que ter um fogo em conjunto. A maca dá um trelelê ali. Mas eu pensando assim também em pele, porque eu acabo fazendo muita prescrição de uso tópico, né? Eu trato a lesão do paciente, a pele íntegra. E a gente se preocupa muito com a pele, porque a pele é o que vai fazer a prevenção para ser bem cuidada, para não abrir lesão, né? Para, enfim, até evitar ruga. Tem algumas plantas que eu gosto muito. Camomila eu gosto muito, a mamelis eu acho muito interessante. Hoje em dia eu tenho andado meio apaixonada pela centela asiática. Os coreanos, eles não descobrem a coisa à toa. Eu já venho estudando a centela há muito tempo e ela agora estourou lá, né? A centela ajuda até na produção de colágeno. Ela é fantástica, ela inibe metalproteinase. Ela é fantástica, fantástica. Ela inibe hialuronidase. E eu conjugo, eu faço oral e tópica. Então, é uma planta que eu acho interessante porque dá para conjugar, né? Você faz oral e faz tópica para esse paciente. Trata ainda outros sintomas, perna cansada, veias, etc. E calêndula. Amo calêndula, de uso tópico, acalma, desinflama. A calêndula pega gram positivo, então ela pega alguma coisa de micro-organismo também. É uma planta que eu acho maravilhosa. Já vou marcar minha consulta. Agora me fala, a gente está vendo hoje muito, que eu estudo bastante, é a disbiose. Cada vez mais a gente nota eixo, pele, intestino e alteração de que quando o intestino, você não está com hábito intestinal, isso, óbvio, reflete muito na nossa pele. Tem algum tipo de chá ou que você recomenda, algum tipo de planta que você possa usufruir para poder equilibrar e a gente ter uma melhora do equilíbrio da nossa microbiota cutânea? Olha, quando a gente pensa em intestino, a gente precisa do probiótico, que é o que a gente fala muito, que é o micro-organismo, né? E a gente sabe que hoje em dia tem probióticos específicos para ações diferentes na pele, para melhorar colágeno, para espinha, né, para acne, etc. Mas esse intestino ele tem que estar preparado. Então, ele precisa também de um prebiótico, que eu acho importantíssimo. E aí, no chá, a gente não consegue fazer muita prebiose, mas na planta tem a própria fibras, fontes de fibras em geral. Aveia, o psyllium faz muito bem, a própria chia ajuda também. E eu penso que tem uma planta que eu amo, que se chama boswellia. A boswellia, uma vez eu fui prescrever para um paciente, a boswellia é super anti-inflamatória. Aí ela tira dor para paciente de artrite, ela é fantástica. Aí eu falei, vou prescrever boswellia para você. Ele falou, Deus me livre, eu vou tomar uma planta que chama negócio de velha. Se fosse boss nova, eu tomava. Boss velha, eu não quero. O que eu vou fazer? A gente atende à vontade da pessoa, né? Claro. A boswellia, ela é muito estudada para artrite, artrose, porque ela é extremamente anti-inflamatória. Ela pega via lipoxigenase, então ela não faz toda prostaglandina, não pega ciclooxigenase, nada daquilo. Mas começaram a perceber que as pessoas que tomavam boswellia estavam melhorando pele, tônus. Por quê? Porque ela ajuda também na produção de colágeno. Hoje em dia a gente tem creme de boswellia. E você me falou de intestino, eu fugi para a pele. Por quê? Porque tem hoje publicações importantes já mostrando que a boswellia diminui a inflamação de intestino. E, às vezes, essa disbiose, tudo isso que está acontecendo ali, é porque a gente tem o intestino irritado, ou inflamado, ou que não está muito legal de alguma forma. Então, para mim, pensando em intestino, a boswellia é uma planta muito completa, porque ela pega pele, ela pega, né, articulações de uma mulher, às vezes, mais velha, em menopausa, etc. Ela pega intestino, não como um pré nem um probiótico, mas
para ajudar ali, porque se o intestino também, às vezes a gente suplementa esse paciente. Se esse intestino não está preparado, ele não absorve. Você está jogando ali o zinco, o ferro, a vitamina C. Eu falo assim que é xixi de rico. Tá indo tudo embora. Sim, é porque está tudo integrado. Então, a Uhum. gente não pode imaginar que eu vou fazer um tratamento específico se a gente não parar para analisar como está a absorção disso. E isso passa, obviamente, pelo intestino. Isso. A integração como um todo. Isso que eu acho que é fundamental hoje em dia. E com relação à pele, que você falou muito da gente fazer suplementação, com essas que existem ervas específicas, que é necessário, sim, o acompanhamento. Isso aí. O acompanhamento junto com um profissional que entenda tudo, porque a gente sabe que pode ter efeitos adversos e complicações, que é pior ainda. Então, esse acompanhamento é fundamental. E que dica que você acha para essa mulher que tá com problemas na menopausa, está com problemas em casa, com o marido, além dessa planta que você citou, que é muito boa, qual outras você poderia sugerir para ela poder colocar dentro de casa? A gente sabe que elas têm medo de reposição hormonal. Existem plantas até que atuam nos receptores estrogênicos e que não são hormônios. Quais delas a gente pode acrescentar na nossa dieta? A soja é uma planta muito interessante. Existe um medo muito grande de suplementar soja por conta de câncer, etc. Mas nós já temos estudos mostrando que ela não vai para o receptor oncológico. Inclusive, começa a se perceber que ela protege contra o câncer, porque como ela atua em outro receptor, ela não permite que outros estrógenos se liguem ao receptor oncológico. Então, hoje em dia, a gente tem a soja como uma planta já sabidamente segura, né? Angélica sinensis, eu gosto muito, mas Angélica tem essa questão. É uma planta chinesa. Então, é difícil, ou você manda manipular, né? Ou compra na forma do medicamento. Não tem, é difícil de você achar. Com facilidade. Infelizmente, a gente não está em Nova York. Então, não tem uma loja assim na esquina que você encontre a Angélica. Mas a Angélica, na medicina chinesa, ela é considerada a planta da mulher. A forma dela parece até uma mulher. Quando você olha a forma da planta, ela parece uma mulher, os braços, as pernas, eles mostram isso muito. Então, é uma planta que eu gosto muito. Sálvia, eu gosto muito, né? Que a gente já falou aqui. Não, eu acho interessante a soja. E hoje a gente faz reposição de soja em muitas mulheres que não querem fazer nenhum tipo de hormônio e realmente controla todos esses sintomas de alteração de humor, a alteração Sim. de libido, o fogacho, a labilidade emocional, você consegue ter um controle adequado. Eu acho isso uma ótima opção, principalmente para essa mulher que tem medo de fazer a reposição hormonal, porque teve histórico de trombose, tem um histórico de câncer de mama, que não pode fazer reposição de qualquer outro tumor que seja hormônio dependente, ou que tem medo, apesar de que eu discuto muito isso com elas. Medo por quê? Foi muito discutido no passado e teve um estudo enorme na década de 80 que se falou do aumento de câncer de mama para essas mulheres, mas foi um estudo que tinha muito conflito, porque ele colocava todos os vieses que não deveriam ser incluídos. Mulheres acima de 60 anos, uma dose hormonal absurda. Isso já foi muito contextualizado até pelos órgãos americanos, de que não é verdade, que, pelo contrário, a reposição hormonal tem muitos benefícios, principalmente em relação ao problema cardíaco. Você diminui a doença cardiovascular, você diminui a osteoporose, você diminui perda de massa magra, que é a perda muscular, a sarcopenia. Mas, mesmo assim, ainda existe esse tabu, e até entre os médicos. Daí eu escrevi o meu livro. Agora, com relação a plantas, eu acho que é uma solução. Sim. Que pode trazer grandes benefícios para a mulher, mas com acompanhamento. Tem que ter. Porque se a gente não tiver acompanhamento, a gente não vai conseguir atingir o resultado adequado de forma segura. Isso que é o mais importante. É isso. O acompanhamento nada mais do que um profissional conhecedor, né, que detém o conhecimento daquele fitoterápico,
do que pode, do que não pode, da dose, da padronização. O fitoterápico, gente, ainda tem padronização. E até lugares, né? Você dá dica de lugares para onde deve procurar isso. Isso é muito exatamente. importante. A farmácia que manipula. Então, de confiança. Exatamente. O Brasil hoje é um dos países mais desenvolvidos de farmácia de manipulação no mundo. Ai, que legal. O último censo mostrou que a gente tem em torno de 8.500 farmácias de manipulação no Brasil. Eu acho importante você saber onde você está manipulando, tá? Eu acho importante. Então, tem que ter esse cuidado, não tem jeito. E na minha visão, assim, o grande tabu, o grande problema do fitoterápico é que, além de ter esse conceito já de que é natural, não faz mal, só para você ter noção, eu já tive um paciente que ele era enorme, ele era a segurança de boate, imagina um homem enorme. Ele tinha uma lesão, né? E o apelido dele era Zé Balinha. Como que um homem enorme chama Zé Balinha? Ele era diabético e tinha uma plantinha inofensiva no quintal dele que chama bajeru, que a galera deve conhecer, é uma planta comum, né, de uso popular, que diminui a glicose. Aí, olha só, ele parou de beber água. Nossa. E aí ele fazia 3 litros. 3 litros. Ele tinha uma panela que ele contava os 3 litros de chá por dia e ele tomava todo dia 3 litros de chá. Ou seja, ele vivia hipoglicemiado e por causa disso ele andava sempre com bala no bolso. Porque quando ele sentia que não estava legal, ele botava uma balinha na boca. E aí o hospital inteiro já sabia que ele tinha bala, chamavam ele de Zé Balinha. Então, hoje também eu vejo que esse é o tipo de paciente que não vai deixar de tomar o chá. Porque ele entende, ele acha que o chá é natural, que não faz mal, que quanto mais ele tomar, melhor, e que é aquilo que está trazendo a saúde dele. Só que, antigamente, lá no meu início, né, quando eu comecei a ter contato com o paciente, eu proibia, eu falava, não toma chá, chega, porque isso não está te fazendo bem. Hoje, eu entendo que não adianta, porque quando você proíbe, ele fala para você que não vai fazer e continua fazendo. Então, hoje eu educo esse paciente. Eu percebo que a educação continuada na saúde, ela é importante. Mas a educação continuada na fitoterapia, ela é essencial para o bom funcionamento daquele fitoterápico. Porque ainda temos com muita força, e não é só no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos, teve um homem, saiu até no jornal isso, ele teve que fazer transplante de fígado, excesso de chá verde. Sim, chá verde, as pessoas tomam em excesso achando que vão emagrecer, que é um excelente... E tem benefícios, mas causa hepatotoxicidade impressionante. E uma das coisas que a gente pode observar é até a alteração de urina. Às vezes começa a mudar a urina, fica aquela urina mais amarelada por conta do pigmento de bilirrubina. Você está evoluindo com uma hepatotoxicidade e você nem sabe. É tudo realmente... É um alerta. Isso serve um alerta para todas nós. É muito importante. É isso. Muito bom, Gabriela. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Gabriela Dotti, uma excelente farmacêutica, eu super indico, encaminho todo mundo. E estaremos em breve para falar mais sobre saúde da mulher, com outras pessoas bem interessantes. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.